Boa noite, André. Boa noite, Pri. Tudo certo por aqui e aí? Tudo bom, graças a Tudo Deus. bem Temos também. um tema hoje que a Priscila vai falar pra gente. Isso, André, os 10 erros mais comuns, né? Os mais comuns na alimentação dos nossos pets. Mas antes, doutor, eu queria perguntar, né? Como a gente falou na semana passada do chocolate, da Páscoa, tivemos muitos problemas aí na clínica. Com chocolate? É. Tivemos dois. Olha, Dois intoxicados por chocolate, 2 cachorrinhos. mas acabou tudo bem? Tudo bem, tudo Ah, bem. Menos mal, então, né? Uma que deu um pouquinho mais de trabalho, mas no final deu tudo certo. Pra quem não viu o programa da semana passada e deu chocolate pro cachorro, pro gato, às vezes pega, você fica esperto que faz muito mal, hein? Faz Vê muito o nosso mal. programa da semana passada aí no YouTube, tá disponível. Pra o ano que vem, se o seu bichinho esse ano escapou, às vezes até o cachorro ficou mal, né? Foi lá fora, comeu um matinho, alguma coisa e acabou passando. E foi mais leve, mas tem que ficar ligado nisso. Bom, vamos lá então sobre os erros. Os erros, André, os erros mais comuns. Eu quero começar pelo primeiro aqui para perguntar pro Dr. Caio se realmente, né, porque eu peguei alguns e ele vai explicar pra gente, vai falar se sim, vai falar se não e explicar como a gente deve fazer. O comedouro sempre cheio, doutor. Deixa o comedouro sempre cheio. A gente sabe que tem que estar limpinho, né? Comidinha fresquinha. Mas como que eu faço? Encho lá o potão, para quem não sabe, enche o pote, coloco a quantidade. Como que eu faço com o comedouro do gatinho e do cachorrinho? Teoricamente, não, Pri. O ideal não é deixar ele sempre cheio, não. Se a gente for seguir ao pé da letra os dogmas da nutrição, eles sempre dizem, eles sempre pegam no pé da questão de horário e quantidade a se alimentar. Horário certo e quantidade certa a se alimentar. Então, não é legal que seja ele sempre cheio, não. Principalmente para os animais que são obesos, tanto cães quanto gatos. Que eles não vão ter um controle de alimentação, eles não vão ter uma rotina de alimentação. Então, você nunca vai saber quanto a mais ele está comendo e ele nunca vai criar um hábito, o metabolismo dele nunca vai criar uma regra de hora que tem que ter absorção, a hora que ele está em repouso, a hora que ele tem que usar nessa energia. Para gatos, é mais comum de acontecerem de deixar o potinho à vontade, sempre cheio, porque o gato ele tem o hábito de sempre ir comer de pouquinho em pouquinho. Se o gato está num peso ideal, ok, sem problemas. Dá para dar uma passada de pano aí para isso. Agora, se não está em peso ideal, começar a controlar horário e quantidade. Cachorro também. Se está com peso ideal, dá aí para dar uma aliviada na forma de que ele se alimenta. Mas saiba que o ideal é que seja em horário certo, com uma quantidade certa. Comer, comeu. Não comeu, vai comer só na próxima refeição. É ter os horários também, né? A gente já conversou sobre isso Sim. aqui, né, doutor? E ter o horarinho deles, ó. Vai comer 2 vezes por dia? Então, naquele horário, vai lá, coloca a raçãozinha fresquinha, tudo bonitinho. Como o doutor falou, comeu, não comeu, deu na próxima hora só. E eles preferem que seja assim também, porque eles são rotineiros. Então, eles preferem bastante. Eles buscam criar o hábito, né? Um horário, um relógio biológico, né? Sim, e é mais difícil para a pessoa aceitar isso do que para o próprio cachorro. É verdade, Ou porque gato. até hoje, doutora, a minha mãe não faz da maneira correta. E eu falo. A minha também não. Ela não faz, ela deixa lá comida pros gatos. Eu acho que dá uma aflição ela pensa o Eles seguinte: têm dó, eu o acho. gato vai olhar lá e não vai ter nada no prato. acho que e vai eles têm ficar, dó. ai, que aflição. A minha faz também, então. Não tem jeito. Um outro tabu que a gente vê aqui, doutor Caio, é a questão do leite. Deve-se dar leite? Pode-se dar leite? A ração já é autossuficiente? O leite complementa? O leite é um inimigo? Como é que é isso? Vamos lá. Teoricamente, não tem necessidade. Se a gente seguir o básico da nutrição, não tem necessidade. Até para humano, o leite, várias teorias aí dizem que ele é só feito para o momento de filhote, para o recém-nascido, para o filhote. A partir do momento que você está comendo uma alimentação sólida, não tem por que continuar com o leite. Vai ser em excesso para a nutrição. No mundo em que vivemos, se o animal tem o costume, se ele está num peso ok, de novo, sem problemas, dá para dar essa abertura, dá para deixar como um petisco, vamos dizer assim. Mas saiba que não tem necessidade também, isso pode ser um fator para sobrepeso, para obesidade, e se ele tiver alguma alergia à lactose,
ele vai sempre ter uma diarreia, ele vai sempre ter um vômito, ele vai começar a ter problemas de peles, e vários outros problemas também hormonais. Então, necessidade não tem. Problema, só os que têm sensibilidade. Entendi. André, esses dias, minha mãe, não sei porquê, né? Na verdade, sei, sim, me lembrei, doutor. Tem uma gatinha que vai lá em casa comer ração. Ela tava gravidinha, mas não encontrei mais ela. A chamei de Cecília. Ela vai lá às vezes. E minha mãe, por ela ter tido gatinhos, minha mãe colocou leite pra ela tomar. Na cabeça da minha mãe vai ser bom pra gata, né? É bom porque tem que dar leite, não toma leite. Eu já indiquei várias vezes também, Pri. Animais que acabaram de parir, animais que estão em subpeso, tá ali com os filhotes, amamentando, estão magrinhos. Vai ajudar. Eu indico sim, que é uma forma fácil de ter alcance do cálcio, e é uma forma barata também de acontecer. Então a gente não pode fechar os olhos para uma realidade de alguns tutores e falar, não, você não vai poder dar isso, que vai acontecer tal coisa. Não, a gente tem que adaptar conforme a necessidade e a disponibilidade de cada um. Então, já indiquei sim. Sim. Acertou, então, dona Raquel, nessa. Ela sabe tudo. Sim. Então, doutor, e aí a gatinha toma, só que ela deixou, André. O Nino chegou, que é o mais velho, aquele gato que é mais velho, meu bravo. Você acredita que ele chegou lá, perto da coisinha, dele sentiu o cheiro, ele vomitou? Dele sentiu o cheiro do leite, ele vomitou. Ele tem intolerância, doutor. Enjoado. Ele é literalmente enjoado. Esse é enjoado. Mas como você falou aí, não faz mal, né? Não a não ser que mal. o gato, então, principalmente o gato, né, que gosta mais de leite, tem essa intolerância. O que pode acontecer se ele não tem intolerância é ele ganhar o sobrepeso. Tá vendo, André? Não, mas ela gosta muito. Polavo. Ele gosta muito. Ele Polavo vê o na geladeira, ele vem que nem doido. E só para antes de sair do assunto, se o leite faz mal para alguns gatos ou faz, parece que são tolerantes e não faz tão mal para outros assim, acho que o queijo também é a mesma coisa no organismo. O queijo é a mesma coisa, mesmo esquema. O queijo também, a ricota também. Mas são formas um pouco mais fáceis que a gente usa um pouco mais até. O queijo e alguns outros derivados de leite. Certo. Já é pro bichinho mesmo só que... pra gente ter uma... né? Sim, são casos bem específicos. Doutor, eu tô vendo aqui, estão falando aqui sobre usar linhaça na dieta do animal. Como que é isso? A linhaça que a gente come mesmo, né? Coloca no Danone, no mamão. O gato vai no cachorro que for no spa pra emagrecer. Assim, a dieta caseira é legal você adicionar algumas fibras e a linhaça pode ser uma opção para isso. Tá. Porém, não podemos esquecer que se a gente aumentar a quantidade de fibra, obrigatoriamente tem que aumentar a quantidade de água. Senão vai ressecar, vai ficar um animal constipado. Então tem que tomar um pouco de cuidado com a quantidade. Mas pode sim. Não tem problema, então. E aí cai naquele problema de fazer o animal tomar água, né? Principalmente do gato, que você tem que ir lá enfiar água na cara dele. É que gato é difícil aceitar a linhaça, viu? Eles não são muito afim da textura. É difícil a também. gente, né, doutor, aceitar a linhaça, que não é muito gostosa. O que mais que temos aí, dona Priscila? Suplementos alimentares, doutor. Tem também isso para os bichinhos? Tem. Mais uma vez, em casos específicos. Você nunca suplementa alguma coisa que não tem necessidade. Porque isso vai dar problema e bastante problemas. Vamos aí usar um exemplo, a vitamina A. A vitamina A ela é bastante encontrada na moela de galinha, no fígado de boi ou às vezes até a forma medicamentosa mesmo, farmácia. A vitamina A, ela é sim muito legal, a gente usa para bastante infecções, aí, bastante contaminações, principalmente virais, porém só nesses casos específicos. Quando a gente usa muito a vitamina A de forma discriminada, de forma não indicada, em excesso, principalmente em filhotes, gato, existe a hipervitaminose A, que acontece de toda a vértebra cervical dele grudar, o osso inteiro gruda, porque ele está cheio de vitamina A ali, o cálcio está sendo todo reabsorvido, ele está tendo o estabelecimento da formação óssea dele muito acelerado, muito intenso, então ele não tem a formação de cartilagem direito. Aí ele começa a grudar osso com osso. Isso não tem cura, não tem o que fazer. É eutanásia.
Algumas outras vitaminas também. A vitamina C, ela pode desconfigurar algumas coisas no sistema urinário, deixando a bexiga um pouco mais suscetível a algumas infecções. Então, suplemento em excesso vai dar problema também. Ele só é usado com indicação veterinária em casos específicos que tem a comprovação da deficiência de tal elemento. Aí sim é feita a suplementação. Não é a pessoa querer ir lá comprar suplemento pro bichinho e dar, né? O veterinário que tem que estar indicando, vendo que está precisando, né? Sim, acontece muito de pitbull, rottweiler, esses cachorros de porte grande, de uma conformação muscular maior, os tutores suplementarem com whey protein. Nossa. Isso dá muito problema. Mas para deixar forte, doutor? Para deixar forte, sim. Nossa. Meu Deus. Os caras têm problema na cabeça. É mesmo, porque os pitbull têm até uns peitos assim deles, né? Músculo. Mostrando que ele é forte. E você consegue desenvolver isso no pitbull só treinando ele. Não precisa nada dessa suplementação. Se a gente tivesse 1/4 da formação muscular que eles têm, a academia eu faria uma vez por semana. Já é da raça, né? Já é da raça. A genética dele é feita para isso, então não tem necessidade. Você sobrecarrega fígado e rim, aí você acaba perdendo tudo que você está tentando construir por um erro banal. Fugindo um pouquinho da questão da alimentação aí que a gente está falando, tem uma pergunta aqui do internauta, do Emerson Tito. A gente vai fazer daqui a pouco após o recado que a Priscila vai dar, né, dona Priscila? Isso. Vamos falar daqui a pouquinho também sobre a pergunta do Tito e também, André, sobre a alimentação caseira. O Dr. Caio vai explicar pra gente sobre dar essa comida pro cachorro, não dar comida, tá? Mas já quero indicar pra vocês a Tutor, gente. A Tutor para você cuidar do seu bichinho, do seu cachorrinho, do seu gatinho desde pequeno, tá? Que é um alimento completo, composto de ingredientes de alta digestibilidade e palatabilidade também, que proporcionam um melhor desenvolvimento para os cães, inclusive também para os filhotinhos, tá? Um desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso, proteína de alta qualidade, saúde e brilho também dos pelos, as fezes ficam mais firminhas e sem aquele cheiro muito forte, o equilíbrio também intestinal, que é muito importante pro bichinho, tá? A Tutor, gente, esse alimento, ele não tem corante, tá? É sem corante, sem aromatizante artificial, André. E ele tem minerais orgânicos, tá? E claro, também é formado dos principais proteínas e que você tem que dar para o seu bichinho desenvolver bem, ter saúde, ter a questão alimentar tranquila e ter desenvolvimento aí no dia a dia mais saudável. Isso mesmo, André. É balanceada, tá? 100% balanceada, completa para o seu bichinho, tanto filhotinho, cachorrinho com porte médio, cachorros de maiores também, tá bom? Tudo aí pro seu bichinho, André. O melhor alimento, tá? Tem o premium também. É maravilhoso, é uma gama completa para você estar cuidando e dando o melhor alimento para eles, André. Para cães e para gatos, conheça os produtos Tutor. Vamos lá falar então com o Dr. Caio sobre a dúvida que veio pra gente aqui, ó, do Emerson Tito. Caio Sérgio, sei que não é parte do tema de hoje, mas assim, eu dava aquela pensada para dar aquela refletida. Arrumei um gatinho novo. Ele tem vez que faz que não... Como é que é? Faz e que não faz as necessidades na caixinha. Ah, tá na privadinha dele. Tem alguma dica? Aí, segundo, ele fica meio que querendo mamar no pescoço da gente. É normal? Que dó. Seguinte, a questão da caixinha, ele deve ser bem filhotinho ainda. É filhotinho. Então, é questão de tempo mesmo, para ele pegar o hábito da caixinha. A dica é não ficar mudando ela de lugar, deixar ali, que ele já acostumar, ou no máximo colocar uma outra caixinha num outro ponto da casa que ele tenha mais acesso. Aí conforme ele vai evoluindo, ele vai pegando e evoluindo também esse hábito de fazer xixi e cocô na caixinha. Porém, também não se esqueça, a caixinha sempre tem que estar limpa, uma quantidade ok de areia, que ele consiga cavar e consiga enterrar o xixi e o cocô, senão ele não vai fazer mesmo na caixinha. Não tem porque ele se dá o trabalho de entrar numa caixinha que vai estar suja, ele vai só olhar e vai para outro lugar. Então, o bicho é enjoado, esses gatos. Bastante. E a quantidade de caixinhas sempre tem que ser a quantidade de gato mais um. Então, se você tem um gato, 2 caixinhas. Se você tem 2 gatos, 3 caixinhas espalhadas pela casa.
E também nunca colocar ela próximo do potinho de água e ração. Nunca que um gato vai comer perto de onde ele faz cocô. Nunca. Então ele vai pegar totalmente a aversão. Ou a ração ou a caixinha. Mais fácil Qual do que era a outra caixinha. pergunta mesmo? A outra era dele, o gato diz que de vez em quando gosta de ficar mamando no pescoço. De mamar dele. no pescoço. Isso aí é desmame precoce. Tadinho. Isso acontece que ele não fez ainda toda aquela evolução que acontece no gato. Acho que a gente até já conversou aqui. Primeiro, o gato começa procurando o calor da mãe. São os primeiros sensores que ele vai evoluindo. Segundo, quando ele abre os olhos, ele começa a reconhecer o bando dele. Ele começa a ter a socialização, reconhece as garras, reconhece os dentes, reconhece o poder de escalar, o poder de arranhar, o poder de aprender. E aí sim ele começa a desmamar. Geralmente isso vai acontecer com uns 3 meses. Teoricamente, exato, 3 meses é que tem um desmame. Se acontece antes, ele pula algumas fases dessa socialização, então ele fica com alguns tiques ou manias. Que uma delas é tentar mamar na gente, tentar mamar em cobertor e buscar calor de mãe em outros Judiação. lugares. Então é isso que ele está fazendo. Judiação. Tadinho. E só para comentar, doutor, o Tito, né, que ele tá sempre aqui com a gente, nosso amigo, ele teve um gatinho dele envenenado. Coitado. Por isso até que ele pegou esse outro gatinho, porque ele tem um sobrinho pequenininho e o gato, ele encontrou o gatinho já, o Fred, que era o gatinho dele, envenenado. Tadinho, né? Pois é. Que pena, Ainda Tito. tem pessoas que fazem isso, né? outros espíritos Tem essa porco. coragem de fazer isso com o bichinho. Espírito de porco. Infelizmente. Temos mais alguma dúvida aí, Priscila, sobre alimentação? Temos, André. Vamos voltar agora para falar da comida. Certo. Dar a comida, dar arroz, misturar o com a arroz ração. com a ração, misturar rações diferentes, Ixi, Maria. mix de ração. Como que faz, doutor? Vamos por partes. A ração, ela é totalmente balanceada. Ela tem aí uma tecnologia e um estudo gigante atrás desse grãozinho que eles comem. Então tá inteiramente balanceada. Se o animal come ela, não tem por que ele comer outra coisa. E o que ele comer, além disso, vai ser em excesso, vai ser revertido em ganho de peso e em todo esse desequilíbrio que a gente sempre comenta. Então não tem por que misturar comida junto com a ração. Você está só mimando o seu animal e colocando ele aí num risco de sobrepeso. Segundo, dieta caseira. Gosto bastante. Tem vários pacientes que estão na dieta caseira. Porém, com uma certa parcimônia aí. A dieta caseira é boa? É. Em todos os casos? Não. Tem que se pensar nisso daí. Para o animal entrar na dieta caseira, é feita uma bateria de exames, se está tudo ok, se precisa fazer algum ajuste na quantidade de caloria, na quantidade de tal mineral, na quantidade de micro ou macro elemento, aí sim é montado um cardápio específico para ele, que só ele pode comer aquela quantidade, porque está feita para o próprio metabolismo dele. Funciona? Funciona. Em alguns casos de tratamento, gosto bastante, principalmente para insuficiente renal e hepático, indico bastante dieta caseira. E também não pode ser muito Feita, temperada, cara. né? Você já falou aqui pra gente Não, sobre a não, cebola, sim. sobre alho, essas coisas. É realmente uma dieta diferente, não é você dar comida ali. Sim. É Era diferente esse ponto mesmo. que eu ia entrar. A dieta caseira não é você pegar lá da sua panela uma colher de arroz, uma colher de feijão, colocar um ovo, colocar um bife. Não, isso daí não é dieta caseira. Isso daí você está dando o resto para os animais. E não tem estudo nenhum em cima disso, vai dar problema. E geralmente os problemas são bem graves quanto à alimentação. Minha nossa. Então a dieta caseira funciona, porém tem que ser estudado para tal paciente, para tal animal, e você seguir à risca aquelas recomendações. Então você tem que ter tempo para fazer isso, disponibilidade para fazer isso, e também o animal ele tem que aceitar esse tipo de dieta. Qual que era a outra parte? Oferecer... Mix de ração. Mix, Misturar vários ração. tipos. Mix de ração. Uma marca, outra marca. Não. Cada ração, cada fábrica, cada formulação, ela tem a sua especificidade, ela tem a sua função perante aquilo. Todas a função básica é matar a fome, porém se você começa a adicionar uma fábrica diferente da outra, pode dar aí muito descontrole, principalmente de macro minerais, porque cada ração tem sua especificidade. Se você olhar a quantidade que cada ração tem que ser oferecida, já começa aí que é totalmente diferente. Ração X, um animal de tanto quilo vai ter que comer, por exemplo, 10 gramas,
esse mesmo animal comendo outra ração, ele vai ter que comer 7 ou 14 ou 15 gramas. Isso muda muito de ração para ração. Então, a ração tem que manter naquela, e se for fazer a troca gradual. Vai misturando aí de pouquinho em pouquinho até chegar na quantidade total de cada ração. E outra que você vai quebrar toda a tecnologia da ração. Se você está dando uma super prêmio e misturando com uma comercial, você está estragando totalmente a super prêmio. Você está gastando dinheiro à toa. Esse negócio de que está achando que está economizando, muito pelo contrário. Você está estragando ali o que você gastou um pouco mais na super prêmio. E se possível, sempre investir em prêmio especial, super prêmio, que são as mais... Não é só questão de mais completas. Elas têm alimentos de melhor qualificação, melhor qualidade. Fora que não tem corante, os atrativos delas são de formas naturais, os flavorizantes são tudo de formas naturais, ou de fruta, ou de tal parte de carne, ou de tal parte de osso. Isso é bem legal para o animal, bem legal para a saúde dele. Fora a quantidade de ômega que são colocadas nessas rações. Isso é maravilhoso. O ômega ele já foi várias vezes comprovado, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária, que ele é um super anti-inflamatório, um super antioxidante. Então, uma ração que é rica em ômega é perfeita. Por isso é legal investir nas prêmios especiais e super prêmios. São as que contêm mais esse tipo de elemento. Dr. Caio, só para mim, encerrando da minha parte aqui, uma dúvida que ficou agora. Não podemos misturar comida com ração. Mas aquele animal que já está acostumado a comer comida, porque o dono dele, o tutor, já está dando comida desde que pegou ele, e agora quer... o Dr. Caio falou, vou comprar uma tutor que é muito boa e completa, vou dar tutor para ele. Como é que você consegue fazer essa transição? É válido misturar um pouquinho da comida com a ração para ele tirando para ele entender que aquilo é comida também? Sim, de início, a gente até indica fazer isso, André, porque é um animal que está ali condicionado a esse tipo de alimentação, ele não vai aceitar de uma hora para outra que coloque só ração. Então, o que a gente aconselha? Coloca da forma que ele sempre comeu e vai tirando a quantidade sem que ele perceba. Ou então, a gente pode até fazer um outro caminho. A gente pode usar algumas medicações que abrem o apetite e deixa ofertado só a ração, até que ele perca todo o costume de comer a comida. E também funciona. Tá vendo? Você vai obrigar ele a comer a ração, ele vai aprender e vai querer só aquilo. Você vai tirando de pouquinho ou você faz esse outro caminho. Todos vão ser felizes para sempre. Pois é, André. É isso Boa mesmo. Ideia. Sim, a ração ela é totalmente completa. Não tem... E ela é fácil. Você não precisa cozinhar, você não precisa ligar fogão nem nada. Ela tá ali dentro do pacotinho, você só pega a quantidade e oferece. Por isso tem que escolher uma boa, né, doutor? Pra não dar qualquer ração. Aquelas ração que parece uns pau de dura. O cachorro quebra o dente do coitado do cachorro. E ração... Toda colorida. Quanto mais colorida mesmo. é a ração, presta atenção, que vai dar problema. Tá vendo só? Evite as cores. É verdade. Seu animal não é carnaval, vamos fazer um slogan. Seu animal não é carnaval, evite as cores. Dr. Caio, muito obrigado pela participação mais uma vez, viu? Imagina, André. Até mais, até na semana que vem. Semana que vem teremos mais um Momento Pet. Obrigado, doutor.